Gente, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Graças a Ele, né? O assunto de hoje. Bom, gente, a gente vai falar sobre um assunto hoje que é extremamente delicado, porque ele mexe com algumas questões que são fundamentos das nossas vidas. Afinal de contas, todos nós, de alguma sorte, já ouvimos falar dele, de Deus, temos a nossa ideia a respeito de Deus. Para uns, Deus é fundamento de vida, para outros, Deus é uma ideia. Há quem não acredite. Tem alguém aqui que não acredita? Não? Mas se tivesse, não tinha problema. Porque faz parte do processo não acreditar também. Tem pessoas que são muito precisas, gostam das coisas muito exatas, gostam de ver as coisas, de botar na balança, de pesar, de medir. Infelizmente, esse aí não é um dos assuntos que a gente pode fazer isso. Então, para algumas pessoas que não conseguiram ainda ter essa ideia e acham que, por exemplo, a ideia de Deus é uma abstração, é uma fuga, é uma ideia que não se sustenta, tem pessoas que pensam isso. E esse lugar existe no conhecimento da humanidade. Desde todo o tempo a gente vai encontrar esse tipo de manifestação. Essa imagem que vocês estão vendo aí, né, é uma imagem famosa. E ali você tem justamente uma representação de um cérebro. Está vendo um cérebro ali? Um cérebro, né, com a figura de Deus, com toda a representação ali das imagens espirituais, e o homem tentando alcançar isso, essa ideia de Deus na mente, o homem tentando alcançar isso de alguma maneira, e para a gente sempre foi uma busca muito difícil, não é? Porque parece que quando a gente chega mais perto, ele se afasta um pouco, e a gente sempre tem aquela ideia de que a gente não está alcançando, que não está chegando, né? Então isso é uma coisa muito, muito legal. Bom, a ideia de Deus não é assunto de religião. Decididamente, Deus não é um assunto exclusivo da religião. Deus passou inicialmente, claro, por uma percepção inicial de onde surge a ideia de Deus. O homem primitivo, ele vê coisas acontecendo que fogem da sua explicação. Ele vê um raio no céu, vê um trovão, vê a chuva, vê o fogo, vê a pessoa que nasce e vê a pessoa que morre, vê a planta, o animal. E ele tenta dar explicação para isso e não consegue dar essa explicação. Do ponto de vista da razão, ele não encontra nada que feche nessa lógica. Então ele atribui isso que está acima do seu poder, do seu querer, da sua vontade, à ação de uma força suprema, uma força maior do que ele. Mas de que maneira esse homem primitivo vai entender esse Deus? Ele vai entender esse Deus como sendo forças separadas. Então você vai ter o Deus da chuva, você vai ter o Deus do trovão, você vai ter o Deus da natureza, da árvore, do animal. Vai ter aquela ideia da projeção do animal como sendo uma representação de Deus. Então, isso, se a gente for fazer uma pesquisa na história da humanidade, a gente vai ver diversas formas e representações desse conceito da divindade, desse conceito do poder supremo, daquilo que controla a vida, daquilo que regula todas as coisas. E para o homem primitivo era muito interessante pensar sobre ele, porque como é que fica esse Deus? Onde é que ele se posiciona? Onde é que ele está? E etc. Então, isso tudo faz parte das nossas construções mentais em busca de Deus. Quando chega na filosofia, por exemplo, que o homem vai começar a perceber Deus do ponto de vista de uma abstração, começa-se, então, a partir de um pensamento primaz, a gente vai passar sobre isso, né? Vai falar sobre Tomás de Aquino, vai falar um pouco sobre sua construção da ideia de Deus. A gente traz aqui apenas alguns
alguns insights filosóficos. Spinoza, por exemplo, dizendo sempre então que qualquer coisa na natureza nos parecer ridícula, absurda ou nociva, será porque temos apenas um conhecimento parcial das coisas e ignoramos, em geral, a ordem e a coerência da natureza como um todo, e porque queremos que tudo seja arranjado de acordo com os ditames da nossa própria razão. Ou seja, quando a gente está percebendo uma coisa e a gente parece que não tem sentido, é porque a gente quer ver as coisas do jeito que a gente acha que é. E como as coisas não se enquadram da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de intuir, do nosso valor, na nossa mundividência, no nosso modelo mental, óbvio, passa a ser absurdo. Então, quando o Tertuliano dizia assim, eu creio mesmo que seja absurdo, ele está dizendo que o absurdo faz parte do seu processo de crença, ou seja, a sua crença não destrói a sua fé, de alguma forma, não destrói, não desconstrói a sua fé. E, a partir daí, a gente vai ver que a subjetividade ela é algo extremamente importante na construção da ideia de Deus. Porque, como ele não pode ser visto, como ele não pode ser percebido, ele só pode ser concebido através de uma ideia. E aí vem algumas questões que balançam desde muito tempo a cabeça do homem com relação à origem das coisas. Por que é que existe alguma coisa ao invés do nada? Vocês estão olhando para mim? Essa é uma pergunta extremamente interessante. Se nada havia, por que é que agora há, quando podia não haver? O que aconteceu em um determinado momento para que o nada se transformasse em alguma coisa? Porque, se a gente for pensar, o nada tem condição de fazer alguma coisa? No conceito do nada, nada é coisa nenhuma. É a total e absoluta ausência de qualquer coisa. Porque você pode dizer, mas tinha singularidade. Singularidade já é alguma coisa. Nada é nada. O nada está ali, o nada. E, de repente, o nada diz assim, epa, vou fazer. De onde nasce isso? Essa é a primeira ideia do conceito da racionalização a respeito de Deus. Eu vou começar a pensar em Deus, vou pensar nas coisas que eventualmente existem. E essas coisas que existem vieram de onde? Por que é que nós existimos? Por que existe a matéria? Por que existe a física quântica, as partículas quânticas? Por que existe tudo isso? Por que existem as leis? De onde vieram essas leis? Então, essa é a pergunta fundamental que está aí por base do pensamento, inclusive o pensamento de Tomás de Aquino, o pensamento de Adler e de outros que fizeram uma viagem no sentido de tentar compreender Deus do ponto de vista da razão. Quero deixar claro aqui para vocês, logo de cara, o seguinte. Toda vez que a gente começa a pensar em Deus, a gente já não está mais pensando em Deus. Tudo que a gente vai fazer aqui é um recorte de Deus. Porque se eu pegar e começar a dizer Deus é isso, já não é mais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque ele está além dessa fronteira. Ele está além dessa fronteira. Eu não posso definir o que não pode ser definido, nem posso limitar o que é ilimitado. Porque quando eu limito, já não é mais ele, já é outra coisa, já é um recorte dele, já é uma parte dele. Percebe o que eu estou falando? Então, o que nós vamos fazer aqui são recortes da ideia de Deus. Entendendo que existe um todo que é muito maior do que as nossas convicções. Muito bem. Aí começa, dentro da construção da ideia de Deus, existem algumas formas de vermos a Deus. Algumas maneiras de encontrarmos Deus. E essas duas aí são duas, eu diria assim, duas escolas ou duas formas de pensamento muito interessantes e que elas estão presentes e eu gostaria de saber quem se identifica com uma ou com outra. Vou explicar o que é uma e outra para que, eventualmente, quem ainda não teve a oportunidade de descobrir ou de saber o que é. O teísmo é uma ideia de que Deus, que é o
que iniciou tudo. Ou seja, a resposta àquela pergunta anterior é porque existe algo ao invés de nada, é porque algo fez com que tudo acontecesse. Partindo desse pressuposto, este algo, ele cria e interfere na criação. Como é que ele interfere na criação? Quando tem alguma coisa errada, alguém aperta o botão de SOS e esse vem e ajuda a resolver. Quando o homem faz uma dança para chover, ele está querendo que Deus venha resolver o problema da seca. Quando alguém faz uma oração para tirar na loteria, está querendo que Deus venha dar uma intuição numérica. Esse conceito do intervencionismo divino é um conceito teísta. Deus criou o mundo, criou o universo, e o tempo todo ele está fazendo ajustes. Eu costumo dizer que esse é o Deus severino, que faz tudo. É encanador, é eletricista, borracheiro, zelador, ele é tudo. E existe o conceito teísta. O teísmo já é diferente. Deus criou tudo de uma forma tão perfeita que ele não precisa interferir. Deus não se mete no mundo. As coisas do mundo, do universo, seguem uma lei que foi criada por Deus, mas não é ele quem vem fazer as intervenções. Esse é o conceito deísta. Vou fazer uma pergunta aqui, uma enquete. Quem se identifica mais com o teísmo aqui, levanta o braço. Teísmo é Deus que atua. Não precisa ter vergonha não, gente, isso é uma coisa de... isso é atávico nosso. Quem se identifica com o teísmo, deixa eu dar uma olhada aqui. Opa. Hã? Desde criança. Sim. É o deísmo, né? Que é a... Como é seu nome? Monique. Monique. Olha o que Monique está dizendo. Uma coisa é o que a razão está dizendo. Outra coisa é o que o modelo mental, que a história, que o conceito atávico me diz. Então, quem aqui ama a Deus? Levanta o braço. Alguém aqui não ama a Deus? Levanta o braço. Eu vou ali. Parabéns. Não por isso, por a coragem. Sim, pode explicar, irmão. Espera aí só um minuto, ela vai levar o microfone que eu quero te ouvir bem. Boa noite. Aldine, eu queria responder antes. Não é que eu não acredito em Deus, não é que eu não amo Deus, é porque eu ainda estou à procura de uma coisa mais concreta em relação a Deus. Sim. Eu acredito na espiritualidade, Sim. na pessoa, o que vem de dentro. Sim. Se isso for Deus, tudo bem, mas esse Deus todo que consegue ver tudo, analisar tudo, isso aí eu ainda estou procurando. Isso aí. Beleza? Queria aproveitar. Boa noite, Cristiane. Estão me ouvindo? Estão. Você perguntou se amava a Deus, é isso? Isso. Aí eu me reportei à fala da colega lá na frente, que ela traz uma perspectiva interessante, né? Quando eu não levantei a mão, eu não amo uma personalidade, né? Uma persona que nós criamos ao longo dessa formação que ela traz aí, né? Então, assim, eu vim de educação, por exemplo, católica, nessa encarnação, mas eu acredito que tive outras. E aí, quando eu fui, né, crescendo, fui percebendo que esse Deus estava além das oratórias do Evangelho, né? E me senti, inclusive, um peixe fora daquele lugar, da igreja, na hora que falava as orações, porque eu me perdia, né, nas imagens. Então, quando eu não levantei se eu amo a Deus, porque hoje eu
estou muito feliz, porque agora o que eu sentia, esse amor estava dentro de mim, né? Sim. Então, assim, na verdade, eu não amo a uma persona, Deus. Sim, sim. Esse Deus já faz parte, né, Sim. de todos nós. Muito bem. É isso mesmo, gente. Olha, na verdade, João, o evangelista, ele dizia assim: aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Como eu posso amar aquele que não vejo e não amar aquele a quem eu vejo? A gente tem que entender o que nossa resposta está ligada ao nosso medo e a nossa convicção. Porque quando eu digo assim que eu amo a Deus, eu não amo a Deus, eu fico preocupado com o que Deus vai pensar de mim. E eu tenho que imaginar que se eu disser que não amo a Deus e ele não gostar da minha resposta, ele vai soltar um raio na minha cabeça. Porque ele só gosta quem gosta dele. Essas provocações que eu vou fazer aqui, gente, é para mexer num fundamento, tá? Não quero aqui, de hipótese alguma, destruir, desconstruir nenhuma crença. Eu estou apenas trazendo aqui uma ideia diferente de Deus, porque o Espiritismo, Deus é um fundamento da doutrina espírita. Se você não entender Deus no fundamento da doutrina espírita, fica difícil compreender, por exemplo, o espírito. Fica difícil entender o que é o espírito e fica difícil entender o que é o ciclo das reencarnações em busca da perfeição. Ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Isso é o quê? Significa o quê? Então, é preciso que a gente compreenda o conceito a partir realmente desse fundamento que a doutrina espírita nos traz. Então, esses dois conceitos existiam muito. Existiu mais esse aqui. O panteísmo era uma teoria que, de certa forma, ela ainda existe, de que Deus é tudo. Deus é tudo. Vai cair naquilo que a gente estava conversando aqui. Quando eu digo que Deus é tudo, o que é que eu estou fazendo? Limitando Deus. Basta somar as coisas que eu encontro as fronteiras de Deus. Qual é o problema do ponto de vista da espiritualidade em relação ao panteísmo? No panteísmo, Deus é tudo, tudo é uma emanação de Deus. Quando as coisas deixam de existir, elas voltam para Deus. É como se fôssemos gotas de um oceano divino, aonde o oceano seria a soma das gotas. Então, quando Allan Kardec pega essa ideia, ele e os espíritos, óbvio, vão rechaçar essa ideia. Por quê? Por uma razão óbvia. Se eu desencarnar e o espírito que sou eu se dissolver no mar, seja lá qual for, o que eu faço com as minhas aquisições da vida presente? Elas se perderiam. A minha individualidade seria dissolvida e eu não teria conhecimentos ampliados à medida em que eu vou vivendo outras vidas. A minha evolução estaria comprometida. Ou seja, cada vez que eu reencarnasse, eu teria que começar do zero, porque eu seria uma alma nova, uma nova emanação desse Deus. Então, do ponto de vista da doutrina espírita, Deus não é a soma das coisas, porque a soma das coisas limita a ideia de Deus, e também não existe a ideia de um retorno a um grande mar para a perda da sua individualidade e da sua consciência. Está claro isso para vocês? Isso é uma das formas de negação. Allan Kardec compara isso ao niilismo mesmo, não o niilismo nietzschiano, que é outra coisa. Ele compara isso àquela ideia do nada depois da vida. Então, uma pessoa materialista, daqui, sobretudo do século XIX, era aquelas pessoas que acreditavam que só existia matéria, só tinha coisa da matéria. Então, para essas pessoas, só o corpo. Eu tenho amigos que acreditam que depois que morreu, acabou, não tem mais nada. Então, essa ideia do nada e a ideia do panteísmo vem dar no mesmo, porque você termina falando sobre a dissolução,
a finalização de uma individualidade consciencial, que é o espírito. Tudo bem para vocês aí? Bom, só para vocês terem ideia de como isso é simples, olha quantas coisas a gente faz, quantas piruetas a gente dá para tentar entender Deus. Teísmo, deísmo, panteísmo, ateísmo. Agora, existe uma variação que ela é diferente em sutileza e que está mais perto do que a gente está construindo hoje como ideia, que é o panenteísmo. O panenteísmo é: somos divinos, tudo é divino, tudo emana de Deus, mas Deus é maior do que tudo. Nós não somos os limitantes de Deus. Deus é maior do que tudo e tudo se movimenta nessa grande essência divina. Vocês já imaginaram o alcance disso? Vou dar para vocês uma dimensão do que é que nós estamos falando. Quando Allan Kardec escreve o Livro dos Espíritos, em 1857, quando ele publica, uma das primeiras, na verdade, a primeira questão do Livro dos Espíritos, qual é? Quem sabe? O que é Deus? Já é uma inovação, porque em condições normais ele ia perguntar assim: quem é Deus? Ele está perguntando o que é. E a resposta é de uma síntese maravilhosa. Os Espíritos dizem a inteligência suprema e a causa primária de tudo. A gente já sabe que tudo emana de Deus, está aí dizendo. E que tudo emana de Deus a partir de leis criadas por Deus. Está aí a resposta. Mas tem uma resposta logo o seguinte, que Allan Kardec faz uma pergunta com relação ao panteísmo, e os espíritos, ao responderem, fazem a seguinte comparação: é como se a criação fosse um quadro e Deus fosse um pintor. Como é essa percepção? Eu estou aqui, sou o criador. Plunct plactisum, criei alguma coisa, está criado. Eu tenho o poder da criação. Quando eu crio esse apontador, eu estou aqui, sou o criador, criei, está ali. Ele veio de mim, fui eu quem criei, mas ele está ali, ele é meu quadro e eu sou o pintor. Eu imaginei o que eu vou criar, usei o meu poder, criei, ele está ali. O que é que existe entre eu e ele? Aqui agora, existe o quê? Um espaço. Ele está fora de mim, então o quadro está fora do pintor. O que é que está dentro do pintor? A ideia do quadro. O que é que está fora do pintor? O quadro real. Então, isso é muito típico do nosso pensamento atávico, de que Deus é um criador e a criatura é algo separado de Deus. Vocês concordam com isso? Quem concorda com isso, levanta o braço. 2 pessoas. Quem aqui reza o Pai Nosso? Então, vocês têm que me explicar o que é que vocês estão pensando. Porque quando vocês rezam o Pai Nosso, o que é que vocês estão dizendo? Logo no começo, Pai Nosso que está no céu. E entre o céu e a terra tem um espaço grande. Vocês concordam comigo? Então, a ideia do Criador apartado da criatura é o que faz eu dizer: eu preciso fazer Deus chegar até mim. Quando eu quero ir a Deus, quando eu vou até Deus, a gente tem sempre a ideia do espaço. Pois não? Céu como nossa realidade interna e terra como uma extensão dessa realidade temporária, não existe então uma separação, entendeu? Isso. Então a ideia de esse trecho, pelo menos na minha visão, me faz me conectar com essa parte interior, divina, Perfeito. essencial, Perfeito. entendeu? Que influencia a parte material. Perfeito. Eu não tenho nenhuma opinião que vocês vão dar, qualquer uma que seja, que esteja
errada ou certa. Eu entendo o que eu quero dizer. Deus é uma questão pessoal. Certo? Então, quando você vê isso, você diz isso, você se projeta, acho que tem uma pessoa ali atrás que levantou a mão. Quando você se projeta, você está usando de um instrumento seu, no seu recurso, para fazer essa conexão com o divino, que é válida, entendeu? O que nós estamos falando aqui é de um senso comum, de que Deus está lá e que eu estou aqui. Por isso eu preciso fazer uma oração para chamar Ele, para vir até mim. Eu preciso me preparar para falar com Ele. Se eu quiser falar com Deus, aí eu já tenho um se. É condicional. Quer dizer, tem momentos que eu não quero. Tem momentos que eu quero. Então, isso é nossa construção mental, que a gente tem por hábito. Entendeu? Aquela ideia do Deus sentado na cadeira, com um cajado na mão, com a roupa branca, com a barba branca, com os olhinhos vermelhos, sentado ali cuidando do destino de uma pessoa. Então, quando uma pessoa morre, meu Deus, porque você fez comigo? É o pensamento que está no nosso inconsciente, está ali preso por conta de uma cultura que nós fomos criados assim, pensar dessa forma. Pra vocês terem ideia, quando Kardec faz isso, afirma isso, ele está dizendo que realmente existe uma separação entre o Criador e a criatura. Ok? Pois não? Meu nome é Rosa. Oi, Rosa. O Pai Nosso, eu não vejo Deus assim separado. Pai Nosso, na minha cabeça, é uma conversa, uma construção que a gente faz junto. Isso. Inclusive, lá ele diz, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Isso. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, é uma conversa de um mestre com o seu discípulo. Isso. É assim que eu vejo. E Deus, para mim, está em todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Isso. Eu peço a Ele ajuda para, quando eu não consigo, sei lá, resolver uma coisa em casa, ou quando uma pessoa está doente, ou me dá força para segurar a onda quando alguém está morrendo. Ele sempre me coloca muito mais do que eu sou. Isso. Ótimo, eu entendi o que você está querendo dizer. Mas eu quero que vocês percebam, Rosa, né? No que Rosa está nos dizendo, o quanto existe de uma companhia, de um parceiro, de um companheiro, de alguém que tem uma interferência na vida. Todos temos isso. Tá certo? O que eu quero... Pois não. Boa noite. Eu Boa. acredito muito na Santa Trindade, então não acredito que Deus seja somente um. E assim, quando ele fez a terra, também não estava sozinho. Fez as coisas através do Verbo, o Verbo virou carne. Sim. E quando Jesus crucificado, deixou um Consolador. Sim. Esse Consolador, eu acredito que está dentro de nós. Sim. Seria o Espírito Santo. Certo. Para isso, precisamos de uma conexão. Como é seu nome? Guilherme. Guilherme. Tá certo, Guilherme. Tudo o que vocês falarem aqui tá certo, viu? Não tem nada errado, não. Porque é um instrumento. Eu, quando vou fazer a oração, eu vou para a janela. Eu gosto que o vento bata no meu rosto, porque é uma forma de eu sentir que ele está me ouvindo. Então, não estamos aqui em nenhuma situação diferente, tá certo? Aqui. Boa noite, Boa. meu nome é Patrícia. Eu perdi minha família toda agora no Covid, e quem me sustenta é meu Senhor, meu Deus. Ele que segura na minha mão. Talvez, se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Foi Ele que me trouxe aqui. Eu estava participando dia de quarta-feira da desobsessão. Hoje eu estou aqui na faculdade e tenho certeza que é Ele. E que o senhor vai para a janela e eu vou para a porta. Isso. Que eu moro no segundo andar, eu tenho que olhar para as estrelas. Isso aí. Porque tem uma música que diz que, de Marília Mendonça, que a moradia é no céu, que olhar para aquela estrela que estiver mais brilhando, que é ela. Então, eu acho que ali eu estou falando com os meus pais e com minha prima.
e me conforta. Me faz continuar e ter vontade de amar o próximo. E eu amando o próximo como a mim mesma, eu estou amando ao meu Senhor. Obrigado, Patrícia. É isso aí, gente. Por isso é que esse assunto é delicado, porque esse assunto mexe com coisas de fundamento, gente. Mexe com coisas de fundamento, entendeu? Então a gente tem que ir devagar com esse santo, como dizem, com andor, que o santo é de barro. Não é assim que a gente tem que falar? Pronto. Então, a gente vai começar um pouco aí com relação a esse pensamento do ponto de vista da construção da ideia de Deus, do ponto de vista filosófico. E a gente começa em Aristóteles. Ele dizia assim, olha só o que ele dizia: o princípio e o primeiro dos seres é imóvel. É imóvel porque tudo que se move é movido por alguma coisa que está se movendo. Vocês concordam com o que eu estou falando? Se vocês não entenderem, pode falar que eu tento explicar de outro jeito. Então, ele está dizendo que o começo é algo que não foi movido e que não está em movimento, mas que move as outras coisas. É um princípio do ser inicial. Então, tanto em si mesmo quanto acidentalmente, mas produz o movimento primeiro, eterno e único. E posto que tudo é movido, é necessariamente movido por algo, o primeiro motor é necessariamente imóvel em si, e o movimento eterno tem de ser produzido por algo eterno, e o movimento único por algo único. Isso aí é Aristóteles, tá? Um pensamento grande. Mas o que se move é movido por algo que está em movimento. E tudo que se move, que é movido por algo em movimento, precede algo atrás dele. Para eu me mover, alguma coisa teve que me mover. Para essa coisa que me moveu, tem que ter alguma coisa que mova essa coisa. Só que tem um primeiro motor lá que move sem ser movido. Esse aqui é Deus. É o começo. Porque se tiver algo antes dele, ele já não é mais o começo. Está entendido aí? Olha o pensamento dele. Isso é um homem lá antes de Jesus, tá, gente? Tem que pensar que esse homem está lá atrás. Vocês estão pensando que eles não tinham o que fazer? Tinham sim, viu? E muito. Aí vem esse cara, que ele faz um show. Imagina na igreja, gente. Na igreja você tinha que aceitar isso por dogma. Tem que questionar. Se a pessoa, o cara vai questionar, mas quando você bota uma pessoa como Tomás de Aquino na igreja e começa a dar a ele o conhecimento, a cabeça dele começou a fervilhar. Ele disse, não posso aceitar essa coisa tão grande do ponto de vista dogmático quando existe a minha razão que pode ir ao encontro dele. E ele estabeleceu aí as chamadas 5 vias tomistas, 5 vias de Tomás de Aquino, que são as maneiras através das quais ele consegue provar que Deus existe. A primeira delas é igual a de Aristóteles. Ele diz assim, o primeiro motor, tudo que se move é movido por algo em movimento. E tem uma hora que o primeiro movimento é movido por algo que não está em movimento. A mesma coisa que foi dito lá atrás. Para eu empurrar um carrinho de bebê, eu tenho que mover meu braço. Para eu mover meu braço, alguma coisa teve que mover meu braço. Mas só que tem uma coisa lá atrás, no começo de tudo, que não se move, mas que move tudo. É Deus. Ele começa daí. Depois ele diz uma coisa que é interessante. Quando a gente fala que uma coisa cria a si mesma, por exemplo, o nada é capaz de produzir alguma coisa, você está dizendo que uma coisa é causa eficiente de si mesma. O que acontece quando você diz que uma coisa é causa eficiente de si mesma? Você está admitindo que aquilo que vai existir, existia antes de ser, que é um absurdo. Se eu disser para vocês que o sal é quem produz a farinha,
O que eu estou dizendo? Que para existir farinha, antes teve que existir o sal. Agora, se eu disser que o sal é causa do sal, eu estou dizendo que para que o sal aconteça, tem que existir antes o quê? O sal, o que é um absurdo. Certo? Depois, está tudo bem aí? Vocês estão comigo? Anybody home here? O nó. Depois ele diz assim, ó, causa contingência. Tudo que é, pode não ser. E um dia não era, e passou a ser. Por que passou a ser? Vocês estão vendo que o pensamento não vai mudar muito, porque isso são as perguntas tolas que criança faz. Uma coisa pode ser e pode não ser. Um dia não era, por que passou a ser? Essa pergunta ele faz. Outra questão, perfeição infinita. Ele diz, para algo ser causa de alguma coisa, ele tem que trazer em si a máxima potência daquela coisa. Vou explicar para vocês esse conceito de potenciato, que isso é importante para a gente entender Deus, tá? Potência, que a gente ouve falar muito em motor de carro, é a capacidade que eu tenho de fazer alguma coisa. E ato é aquilo que eu já consigo fazer com a minha capacidade. Então, eu sou capaz de dar um pulo de 2 metros de altura. Isso é minha potência. O corpo humano é capaz de saltar 2,30 metros de altura. Isso é potência. O que é o ato? É quanto eu já consigo saltar. Se eu pulo 50 centímetros, é meu ato. Mas a minha potência é 2,30 metros. Então ele diz, a causa da temperatura é a máxima temperatura. A causa de uma determinada coisa é a potência máxima daquela coisa. Por razões óbvias, né? Se eu vou criar algo que depende de mim, o máximo que esse pode ser já sou eu que tenho a capacidade que ele vai ter no futuro. Até na igreja, gente, tem esses caras. Vocês acham que os caras ficam lá rezando, né? Tomás de Aquino lá pensando e dando trabalho para a gente. Depois ele vai falar sobre a inteligência ordenadora. Ele diz que tudo que se desenvolve por um objetivo. Tem um direcionamento. Quando a gente vê, por exemplo, a célula no corpo se desenvolvendo para formar o corpo, a célula, que você vê todo aquele processo da embriogênese, não parece que aquilo tem um plano? Um projeto? Não parece que aquilo ali tem um arquiteto que chega lá no computador do corpo, programa a sequência dos aminoácidos, da aparição dos tecidos, etc. Não parece isso? Então, ele diz isso, que tudo que existe, se desenvolve a partir de um objetivo. E não pode ser o caos. Não pode ser a ausência da ordem. Quando uma estrela explode, gente, aquilo não é caótico, aquilo é ordenado, aparentemente caótico. Uma coisa que parece não ter ordem no universo, você pode olhar que existe uma ordem implícita, que faz com que aquilo que é caótico lá na frente vire ordem. Vire ordem. Então ele está falando disso, de tudo ter uma ordem. E essa ordem vem de onde? Como é que isso surge? Como é que as coisas se encadeiam? Você chega de repente, de manhã, quando você sai de casa, você pode até não ver o sol, mas você sabe que ele está lá. Alguém tem dúvida disso? O sol sempre vai estar. Você pode não ver porque ele está embaixo, está coberto por uma nuvem, por alguma coisa, mas ele estará lá sempre, porque existe uma ordem. Existem leis.
Se eu largar isso aqui, vai cair? Vai. Por quê? Porque tem uma ordem, porque tem uma lei. E essas leis, elas estão nos pequenos movimentos. Quem aqui conhece ou já viu alguma coisa sobre os chamados princípios antrópicos? Alguém já viu? O princípio antrópico é uma teoria que estabelece que tudo no universo existe somente para que a gente possa existir. Por isso é que é antrópico, que é centrado no antropos. Então, a lei da gravidade tem aquela velocidade lá, porque se não fosse assim, a gente não poderia fazer tal coisa, o nosso corpo não se sustentaria, etc., companhia limitada. Então, tudo isso aí faz parte da existência do homem no universo. É claro que isso não é uma teoria que a gente possa considerar de boa procedência, afinal de contas, nós não somos a criação máxima do universo. Nós somos apenas e tão somente mais uma coisa no universo. Tudo bem? Vocês já imaginaram? Se tudo no universo existisse só para que os homens pudessem ser o que somos? É um desperdício de energia imenso, né? Hein, Taninha? Bom, vamos ver mais aqui só um pouquinho, a gente passa por isso aqui daqui a pouco, a gente já vai para uma outra camada. A primeira, isso aqui é René Descartes, né, ele vai dizer o seguinte, a prova é Deus sendo perfeito, ele tem que existir, ele não é possível se você conceber um Deus com perfeição que não exista. Então, se ele diz, se algo é perfeito, o nome já está dizendo, perfeito é feito totalmente. Como é que eu concebo algo que é perfeito e que não existe? Então, se Deus é perfeito, ele tem que existir. Depois, a causa da ideia do perfeito não pode ser o ser pensante, porque o ser pensante é imperfeito. Então, a ideia de perfeição só pode ter sido criada por algo perfeito, que não é o ser pensante, consequentemente é Deus. Isso aí é um outro pensador, que vai por uma outra linha do raciocínio, mas o que nós queremos aqui? Tentar entender Deus da maneira possível pelo homem, que é através da razão. Nós aqui do Ocidente somos muito mais racionais do que espiritualizados. Vocês concordam com isso? O povo do Oriente, eles vivem mais um lado da espiritualidade do que nós. Então, a gente gosta muito dos conceitos. Observe que eu estou aqui há um tempo falando para vocês de filosofia e de razão para falar de Deus. Se nós estivéssemos aqui no ashram, vocês estavam em círculo, todo mundo calado, e a gente estava falando de Deus. Tá certo? Então, como a gente está no Ocidente, eu vou passar por isso aqui, porque faz parte da construção, até porque a doutrina espírita começa como filosofia racional. A gente vê em outro aí, que é Immanuel Kant, que ele diz assim, Deus não pode ser percebido através da razão. Sua compreensão se dá no campo da razão prática, ou seja, Deus existe devido ao fato que o universo dos seres humanos se move por leis morais. No caso, Deus seria o grande legislador dessas leis. Deus existe, posto que a moralidade intrínseca no ser humano aponta para este grande legislador. Aqui está trazendo uma ideia de movimento interno do ser, movimento interno do ser que se desenvolve no sentido de você ter a possibilidade de distinção do certo e do errado, de algumas coisas que podem vir de dentro da pessoa, e isso, claro, que seria, naturalmente, na visão dele, a presença ou sinal inequívoco de um legislador moralista, no caso do universo. Spinoza já diz, Deus é um mecanismo imanente na natureza e no universo. Deus e natureza, dois nomes para a mesma coisa. Esse pensamento ele é mais próximo da ideia do panteísmo. Deus e a natureza, a mesma coisa. Você vai ver um livro, inclusive, de Camille Flammarion, que é espírita do tempo de Kardec, que ele escreve um livro com esse título, Deus e a Natureza. Você vai ver agora, se vocês forem fazer um estudo da obra dele, Leon Denis. Quando Leon Denis fala de Deus e a natureza, ele já vai com uma outra proposta diferente, que é
Deus sendo a essência de tudo que existe. Deus sendo a natureza, melhor dizendo, sendo uma demonstração inequívoca da presença de Deus. E ele fala isso numa linguagem poética, numa linguagem linda. Vale super a pena vocês darem uma olhada na obra de Leon Denis, O Grande Enigma, Depois da Morte. Ele fala sobre isso, tá? Bom, Leibniz também tem sua ideia de Deus. Eu vou passar por isso aqui para a gente não ficar somente nessa construção. Mas o que eu quero dizer é que a doutrina espírita aparece falando de Deus no momento em que Deus está morto. Século XIX, a ciência começa a desenvolver tudo, sabe tudo, entende tudo. Eu preciso de Deus, mas para quê? Para quê que eu preciso de Deus? Quando Pascal, ele foi perguntado, ele foi apresentar uma tese para Napoleão, e era falando sobre princípios matemáticos, coisa do espaço e tal, Napoleão virou para ele e disse assim, olha, eu gostei muito do que você está me apresentando, mas eu não vi aqui a presença de Deus. Eu senti falta da ideia de Deus. Ele fez, eu não precisei desta hipótese. E narra-se, inclusive, que nessa época, na França, saía da universidade um andor com a bailarina em cima, e lá na universidade o pessoal dizendo, eis aí a ciência e a razão, os nossos verdadeiros deuses. Nós não precisamos mais o Deus da religião, porque já tinha desde o século XVII começado a decair princípios como a Terra sendo o centro do universo, uma coisa que foi desconstruída. A questão do homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus, aí vem em 59, Charles Darwin falando sobre a questão da evolução, trazendo o homem de um princípio, não é? De um princípio animal, o que não bate com a ideia do boneco de barro, feito da forma que nós somos hoje, mostra um princípio de evolução. Então a ciência começou a dizer, opa, esse negócio aí da religião não está ajudando a gente. E Deus está morto. E se escreve, inclusive, fala-se sobre isso, abertamente. Então, como é que Allan Kardec vai agora, no meio do século XIX, ser apresentada uma teoria espiritualista em pleno século iluminista, positivista, de uma França positivista, cheia de razão? Ele vai chegar agora e vai dizer, agora vamos olhar para espírito de novo? Pô, vai dizer, peraí, Kardec. Você não acha que está demais, não? Agora que a gente está começando a desconstruir essa ideia, você vem de novo e vai falar de espírito para a gente? Ele teve uma estratégia. Eu não vou falar de religião, eu vou falar de ciência. A ciência dos espíritos. Eu vou explicar como é que funciona a origem, o destino e as relações entre os vivos e os mortos. Vou explicar isso. Dentro dos princípios filosóficos que norteiam perguntas como, quem sou eu? Qual o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? O que é Deus? Olha o tamanho da obra que ele vai fazer, da volta que ele dá. Então, observe que Allan Kardec tem cuidado de aplicar um método científico na experimentação de todas aquelas informações que ele recebe do mundo espiritual. Inclusive, quando ele fala de Deus. Isso vai gerar um impacto na sociedade imenso, gente. Quem são os primeiros adeptos do espiritismo? Os pobres. Sabe por quê? O caba trabalhava 21 horas por dia, 19 horas por dia, e a vida dele não tinha nenhuma perspectiva de melhoria. De repente, ele diz assim, vem um cara e diz, olha, depois que você morrer, na próxima vida, você pode ser um rei. Aí o cara tem outra vida, é? Que legal! Então, quando acabar essa, tem outra? Que acabe logo essa, que
que eu estou pegando já a outra, que essa aqui está ruim demais. Então, ele já começa trabalhando com essa perspectiva da renovação, a esperança da reencarnação, a questão da ascensão, do progresso espiritual, isso tudo vai trazer uma mensagem nova. E começa a crescer. E o que vai acontecer com Allan Kardec? Na questão 625, ele pergunta qual é o espírito mais perfeito que já pisou na face da Terra? Resposta, Jesus. E Allan Kardec vai dizer assim, Jesus foi aquele espírito que na forma humana conseguiu atingir o mais alto grau de desenvolvimento. E ele começa, então, a pensar na possibilidade de dar uma visão das mensagens do Cristo, de Jesus, a partir da perspectiva dos espíritos. E em 1864 ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. O que você vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Passagens do Novo Testamento interpretadas à luz da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade entre vivos e mortos e de Deus, da existência de Deus, que são os fundamentos da doutrina espírita. Mas ainda não está em religião, ele está em filosofia. Ele só vai começar a tocar um pouco mais na questão quando ele chega na Gênese, que aí ele faz uma correção do pintor e do quadro. Ele diz, a presença de Deus e a relação de Deus com a criatura é como o oceano e os peixes. É diferente? Os peixes estão aonde? Dentro. Paulo, o discípulo, dizia, em nele estamos, em neles nos movemos, em ele somos. Não existe nada que não seja divino, nada, nem o espaço que aparentemente nos separa. A ideia de Kardec ainda não é essa. Se vocês olharem Leon Denis, vai ser essa, mas Allan Kardec abriu essa porta. Porque para ele existia uma grande emanação de um fluido divino, onde tudo acontecia, e Deus, a fonte desse fluido. Já é uma unidade, a unidade do cristianismo, eu e o Pai somos um, nós somos um, existe uma ideia de unidade. Então, essa ideia de unidade, ela vai estar na Gênese, milagres e predições do Evangelho. Então, a gente vê uma transformação do pensamento de Allan Kardec nesse tempo todo. Então, essas ideias do materialismo que existiam no século XIX eram ideias que estavam pululando, de certa forma, na ciência, encantando os filósofos e os pensadores da época, e aparece esse homem, que aqui no Brasil fez um arraso, gente. Diferentemente da Europa, quem aderiu os primeiros adeptos do cristianismo ou do espiritismo no Brasil foram os ricos. Sabe por quê? Porque eles eram católicos, iam para a igreja, quando terminava a missa, eles iam para o centro espírita conversar com o espírito. Era sofisticado, uma ciência nova, a experimentação, bater papo com desencarnados, gente. Olha como era legal. Allan Kardec, lá na Sociedade Parisiense, ele chamava para a reunião pessoas que tinham morrido 2 dias antes. Como é que você morreu? Como é que foi aí sua passagem? Como é que foi o seu processo? Então, esse tipo de coisa encantou a elite cultural brasileira, até porque os livros estavam em francês, só esse pessoal tinha acesso, e eles começaram a traduzir isso de uma maneira que pudesse se tornar mais disponível para as pessoas de outras categorias. E o espiritismo, quando chega no Brasil, ele ganha uma outra conotação, porque era um país católico.
Um país católico, um país que adorou isso aí chegar, com toda essa coisa de Jesus, etc, tal. E aí, o espiritismo brasileiro ganhou um tempero especial que no mundo é diferente. Aqui no Brasil, o espiritismo tem muito mais religião do que na França, em outros lugares. Na América Latina, de um modo geral, o espiritismo ele tem essa conotação mais no Brasil. E o espiritismo religioso que existe no mundo hoje é patrocinado por brasileiros que vivem fora do Brasil. Então, é como se o Brasil desse uma requentada aqui, uma melhorada, talvez uma tropicalizada no espiritismo e devolvendo para o mundo uma outra proposta, diferente daquela que era original. Mas o que eu quero dizer é que hoje já existe uma volta às origens e vocês têm uma instituição como essa, que vocês têm o contato com Deus um pouquinho diferente daquele tradicional, convencional, igual das outras religiões. Deus como sendo o Senhor Supremo, que cuida de nós, que resolve as nossas vidas, etc. Esse Deus ele começa a ser um Deus transformado em conceito para ser o Deus em nós. O conceito do Deus em mim, ele é diferente também daquela ideia da gotinha de Deus. Eu tenho uma gota de Deus dentro de mim. Existe uma parcela de Deus dentro de mim. Sabe por que isso não é verdade? Pelo seguinte, existe um atributo de Deus que é chamado de onipresença. O que é onipresença? Você está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Que só é onipresente quando você está ao mesmo tempo. Então, nesse momento aqui agora entre nós três aqui, Deus está aqui? Está aqui atrás? Está aí? Está ali? Está em todos os lugares aqui? E dentro de mim? Tem lugar dentro de mim que não tenha Deus? Não tem, porque senão eu estaria dizendo que ele não está presente em tudo. Então eu estaria negando um próprio princípio divino. Aí você diz, mas esse conceito foi criado pelo homem, Paulo. Como é que você prova isso? É simples. Eu vou ser agora o mais simples possível. Lá atrás, quando não existia nada, e que a força inteligente, suprema, resolveu que tudo deveria ser, a primeira coisa que surgiu como emanação da fonte. Tudo que ele carregou da própria fonte. É como se Deus se transformasse naquilo que foi a primeira forma. E quando a primeira forma se transformou na segunda forma, a primeira forma, que era Deus transformado, se transformou pela segunda vez para criar a segunda forma, que continua sendo Deus transformado na segunda forma. E hoje a gente vê uma pluralidade de formas que são expressões de Deus. Quem sou eu? Eu sou uma expressão de Deus. É diferente de dizer que tem uma gota de Deus dentro de mim, porque se eu disser que tem uma gota, eu estou dizendo que tem espaços no meu eu que não estão preenchidos por ele. Isso muda a vida da gente? Você acorda de manhã, levanta, bota o pé no chão, aquele gosto de roupa suja na boca, aquele peso nas costas, problemas, dificuldade. Quem aqui tem dificuldade? Levanta a mão. Então, o que eu vou falar aqui serve para todo mundo. Você está com a boca seca, aquela dificuldade imensa, aí você diz assim, vixe, que dia chato.
eu vou acordar, vou encarar aquele povo chato, botar roupa, pegar aquele carro, engarrafamento, faz assim porque dá mais ênfase, né? Isso é muito desagradável. Vocês concordam comigo, gente? Você tem uma vida assim, todo dia você acorda com essa mesma lenga-lenga, é uma coisa ruim, né, não? Agora pense o seguinte, você descobriu que você não é uma gota de Deus, você é Deus todo, só que está transformado em uma forma humana. Quando a gente diz entrar em contato com Deus, é entrar em contato com isso, com essa força que eu tenho. Isso é o quê? É ato ou é potência? Potência, porque não está manifesta. Se tivesse, não era desse jeito. É um ato da ignorância. Por que que eu estou assim? Por que eu não me sinto como eu sou? Por que que essa potência de Deus não se manifesta? Porque a carne não deixa. A ignorância não permite. Os atratores telúricos me levam para fora o tempo todo e eu estou buscando sensações no físico. E eu não posso sentir algo que é essencial em mim, estando lidando ou estando em contato só com o que é periférico, que o que é periférico me distrai o tempo todo. Então, por isso a dificuldade, por isso o processo que é evolutivo é um processo de deslindamento das ideias do físico. Questão 799, gente. Allan Kardec pergunta qual é a contribuição que o Espiritismo vai deixar para a humanidade. Destruir o materialismo. Desconstruir a ideia de que a matéria é primaz. Porque esse corpo aqui é difícil, gente. É difícil. Você faz um exame lá, dá o açúcar lá em cima, aparece um quindim na sua frente, você fica, meu Deus. Não é assim? É difícil, gente. A gente é o tempo todo convidado a voltar, a pisar de novo no chão. Aí eu estou convidando aqui agora você levantar e dizer, não, hoje eu não vou olhar para o periférico, eu vou olhar para mim. Eu vou respirar. E vou fazer uma oração para mim. Uma oração para o Deus que sou eu. Tenha vergonha disso não, porque isso não é para ter vergonha, é para ter orgulho. E não é orgulho do ego, não. É orgulho da satisfação e da gratidão imensa de saber que isso existe. E dizer assim, como eu estou feliz por ter consciência de que eu sou a manifestação de Deus na Terra. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, o que é que a encarnação traz ao espírito? Fazer chegar à perfeição. E lá na escala espírita, vocês vão ver questões 100 e seguintes, está lá 3 ordens, 10 classes de espíritos. Kardec faz que diz aqui, isso aqui é didático. E vocês vão ver que o que muda da terceira ordem para a segunda e da segunda para a primeira é o grau de adesão do espírito à matéria, gente. Quanto mais preso à matéria, menos desenvolvido é o espírito. Se vocês olharem a roda do Sansara, é a mesma coisa. Aquele ciclo da reencarnação ali, ó, quando ele desencarna pela última vez, é porque o corpo não tem mais nada para ensinar para o espírito. Ele vai para outra dimensão. Aqui é a mesma coisa, pois não? Esse caminhar... Comece de novo a sua pergunta, que é importantíssima. Então, a individualidade seria uma barreira ainda para essa experiência de Deus. E que esse caminhar em direção à perfeição infinita nos levaria a dissolver isso, perdendo essa individualidade para que a gente fosse essa consciência cósmica, né? Do todo, sendo tudo e o nada ao mesmo tempo. Né? Esse seria o propósito então, da reencarnação, né? Nos levar a isso.
numa das últimas questões do Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo vai falar: gravitar para a unidade, eis aí o destino de toda a humanidade. Isso aí. Mas observe que, quando a gente está falando da individualidade, o que você está trazendo, vamos pensar em graus evolutivos. Opa! Paulo, foi de novo, Cristiane. Sim. Eu ouvindo você falar aqui, né? E aí eu sempre pensando do como a gente conseguir acessar, né, esse Deus que somos nós. E eu tenho percebido que o uso da prática da meditação na rotina, né? Quando você coloca essa prática na sua rotina de vida, você permite esse acesso, né? Isso é algo que eu vim experimentando, porque, como você diz, o materialismo, que em nós se representa pela mente, né? Aquela mente falante, nos distancia, inclusive, de perceber esse Deus manifesto, né? No dia a dia, que as relações, na verdade, da vida é para isso, né? Para a gente conseguir perceber esse Deus se movimentando. Eu acho que a prática da meditação, ela permite isso, né? Você, através do silêncio, conseguir ouvir e perceber esse Deus. E acho que, voltando um pouquinho como você trouxe, né, a história explica isso. Sim. Né? Siddhartha Gautama, né, Mahatma Gandhi, o próprio Jesus Cristo, Sim. quando ele passou aquele tempo lá fora, ele estava, na verdade, era em meditação, né, fazendo essa busca para a interioridade. Muito bem. Quando a gente está falando aqui do sagrado, que eu estou falando aqui sobre esse encontro com Deus interior, a gente tem que pensar em níveis evolutivos. Tem um filósofo americano que ele escreve um livro chamado Vida Contemplativa, Alan Watts. E ele faz um comentário interessante, que é o seguinte: se um macaco fosse explicar para outro macaco o que é uma orquestra sinfônica, ele ia dizer o seguinte: a orquestra sinfônica é fácil. Você pega um tubo de aço, sopra. Você pega uma vara e bate em couro de animal. E pega uma crina de cavalo e esfrega por cima das tripas de um gato. Vocês acham que vai sair alguma coisa disso aí? Tecnicamente, o macaco está correto. Você pega um violino, você tem lá as cordas, aquele negócio que passa é crina de cavalo, aquilo ali é tripa de bicho, o couro é pele de carneiro, dos tambores, e os instrumentos são de aço. E é pessoa soprando. Tecnicamente está correto. Mas eles vão conseguir fazer uma música? Ainda não, porque falta neles o essencial. A composição, a percepção da música, o conhecimento e a sensibilidade para acessar a música. Portanto, quando a gente fala sobre acesso ao sagrado, a gente tem que pensar em níveis evolutivos. Por que tem pessoas que conseguem mais e outras menos? É porque quem está conseguindo menos é porque ainda está num processo mais inicial. Quem já está um pouco mais lá na frente vai meditar e vai ter um vislumbre. Tem pessoas que vão precisar de DMT, de metiltriptamina, vai precisar de LSD, vai precisar de mescalina, vai precisar de um psicotrópico lá, de respiração holotrópica, etc., para fazer esse processo. Oi. Paulo, levando em consideração o que o colega falou ali sobre a questão da individualidade, dificultar essa coisa da expansão espiritual, seria as sociedades coletivas que têm uma questão coletiva mais forte, mais, vamos dizer assim, desenvolvida, tipo China, porque eles são muito mais coletivos, eles trabalham muito mais em prol um do outro do que as sociedades ocidentais. Essa questão que você traz é extremamente importante e eu quero falar para vocês bem claramente sobre o que eu penso sobre isso. Eu queria voltar nessa questão do que você falou, por isso eu falei que era importante, para terminar de vir da meditação para cá. O que eu quero dizer é, o acesso ao sagrado será individual. Mas o importante é que você vai encontrar seu método. Tem pessoas que vão fazer caminhando,
tem pessoas que vão fazer meditando, tem pessoas que vão fazer meditando calando a voz, tem pessoas que vão fazer meditando em mantras, tem pessoas que vão fazer em oração, tem pessoas que vão fazer lendo um livro sagrado ou não, não importa. Então, cantando. Os níveis evolutivos, gente, é o que nos dão o tempero do respeito que temos que ter uns pelos outros. Eu não posso exigir, passar uma régua e dizer nós vamos evoluir todos como se fôssemos aqui aprender a evoluir todo mundo junto. Não é isso. Nós estamos aqui aprendendo a reconhecer que existem potências na alma, existem possibilidades além daquelas que a gente conhece, que a gente pode desenvolver essas potências da alma, mas não quer dizer que a gente vai conseguir ser todo mundo no nível A, mais, Mega Blaster Plus nessa vida. Mas se eu não for, eu vou pedir uma coisa a vocês. Me ajudem, me tolerem, me amem do jeito que eu sou. Porque aí, qual é seu nome? Sim? Luiz. Quando Luiz traz a ideia da individualidade, eu quero pegar esse conceito. Nenhuma sociedade, vou afirmar isso porque isso não sou eu que estou dizendo, os espíritos disseram isso. Nenhuma sociedade vai se organizar moralmente de cima para baixo. Nenhuma. Toda sociedade que precisar de um poder para organizar-se, ainda é apenas um arremedo de algo. Porque a verdadeira sociedade livre será construída de baixo para cima. A sociedade de homens livres é uma sociedade sem lei, sem exércitos, sem governo, sem sistemas. Será uma sociedade de consciência, onde eu terei apenas um movimento na minha alma. Não fazer o outro, o que eu não gostaria que fosse feito a mim, e amar incondicionalmente. Não preciso de lei. Eu não preciso de nada que não seja apenas a consciência das pessoas. Então, quando falado sobre essas questões de modelos de sociedade, etc., são modelos assim, mentais, são desejos, todos com seus defeitos, porque são impositivos, não respeitam diferenças, não respeitam as construções, que são as construções das nossas diversidades. Isso não é evolução, gente. Isso é arremedo, isso é uma utopia. As verdadeiras sociedades de homens livres são sociedades feitas por pessoas moralmente desenvolvidas. Vocês acham que em planetas onde existem espíritos mais elevados é como aqui na Terra? Não é. Não é. Nós precisamos do Leviatã porque somos ainda ignorantes, muito ignorantes. Queremos o nosso, mais o meu, primeiro o meu, depois do outro. E isso não tem nada a ver com o que nós estamos conversando aqui. Olha como nós, quando a gente sai do divino e vai para o carnal, olha a diferença que existe. Quando você acordar de manhã e se vê como divino, você sai desse lugar. Você não julga o que é melhor, o que é pior, porque não existe melhor e pior. Não existe grande e pequeno. Não existe nada disso, só existe nesse momento você com seu contato e sua gratidão. Jesus tem uma máxima no seu evangelho, é espetacular, que para mim é de uma metafísica imensa e de uma sabedoria absoluta. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua razão, com todo o seu entendimento. Pare aí, respira um pouco, antes de continuar. Respira um pouco. Conseguimos fazer isso? Conseguimos amar a Deus
entender um tsunami, entender as coisas que acontecem no mundo, como hoje um rapaz que tirou a vida de uma moça que não tinha nada a ver com a vida dele, com os problemas dele, com a situação dele. Ele achou que a vida dela merecia o celular que ele roubou dela e tirou a vida dela, uma moça de 14 anos. A gente tem que pensar, gente, nesse momento, que Deus é tudo isso. Mas Deus inventou o mal? Não. E não se esqueçam que Deus não está regulando os micromovimentos. Deus não está regulando a moralidade individual intrínseca de cada um. O Espírito Lázaro, na Lei do Amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está dizendo o seguinte: existem duas palavras no alfabeto divino. A primeira é o amor e a segunda, a reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação oportuniza a pessoas que fizeram o mal a si mesmo e a outros a terem oportunidades de refazimento. Quantas pessoas eu matei em outras encarnações, eu posso dizer? Será que eu não já arranquei cabeça de alguém? E eu estou aqui hoje falando de Deus, por quê? Porque Deus é bom comigo e me deu oportunidades de me refazer. E quantos de nós recebemos oportunidades dioturnas de refazimento, graças à bondade de Deus. Então, agradecer a Deus é agradecer isso. Reconhecer que Ele é perfeito, que tudo no universo é perfeito, que tudo gira numa lei perfeita, e que eu me insiro nisso. Eu não sou um ser insignificante, não, eu sou um mensageiro da sua palavra. Eu sou uma expressão da sua existência, eu sou a comprovação de que Ele existe. Eu estou falando eu, mas é para todos nós. E quando você olha de repente para o sol, você diz: ó irmão sol, ó irmã lua, como Francisco de Assis dizia. Ó vida linda, ó natureza que eu sou, ó companheiros de viagem, como eu respeito a diversidade das formas, como eu respeito o ser que eu sou. Sabe por quê, gente? Porque graças à bondade de Deus, cada um de nós é hoje no mundo a melhor expressão de nós mesmos. Nós já passamos por coisas horríveis. Estamos aqui. Para quê? Para sermos melhores, ainda mais. E conseguirmos conquistar o segundo passo dessa amorosidade divina, que é amar ao próximo. Sabe por que fica mais fácil? Porque quando eu olhar para o outro, eu não vou ver uma pessoa. Eu não vou ver uma pessoa que comete crimes, que mata pessoas, ou que sequestra, ou que faz qualquer coisa. Eu vou ver ali quem? Deus. Porque é Deus. Mas está numa forma de um besouro. Está na forma de um osso. Está na forma de um pedaço de madeira. Está na forma de um ser que ainda não descobriu suas capacidades internas. E precisa de uma arma para poder se afirmar, quando poderia se afirmar pela sua própria existência. E eu não vou enxergar essa pessoa, porque se eu enxergar essa pessoa, eu estou sendo restrito, eu estou me apequenando na minha visão. Eu tenho que olhar para essa pessoa, ver Deus, e como eu já aprendi a amar a Deus e reconhecer a sua grandeza, eis que eu estou amando o outro. Por quê? Porque ele também é uma emanação de Deus. E quando eu olho para mim, eu faço o quê? A mesma coisa. A árvore é Deus, o passarinho é Deus, o sol é Deus, o espaço entre tudo é Deus, e eu sou o quê? Deus. E eu com a minha voz, falando de mim para mim mesmo: bom dia, Deus. Que bom te ver em mim. E obrigado
por você ser tão generoso que permite a uma pessoa ainda tão imperfeita quanto eu saber que você existe em mim. Sabe o que é que muda isso? É que a gente aprendeu a apresentar os nossos problemas para Deus. Olha, Deus, meu problema. Resolve. E Severino vai lá e corre uma picula para resolver. A gente precisa aprender a mostrar Deus para os nossos problemas. Quando você estiver na frente um negócio assim bem cabeludo, você olha para ele e diz assim, você sabe com quem você está falando, irmão? Você sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui para aprender a ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. E tem outra coisa que os Espíritos me disseram. Eu estou aqui para assumir a parte que me cabe na obra da criação. Eu estou aqui para aprender a co-criar. Eu estou aqui para aprender a levantar um caído. O Espírito Emmanuel diz que Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Quantas pessoas, passando por necessidade, não já tiveram um vislumbre de Deus nos olhos do seu benfeitor? Pergunte a uma pessoa faminta como ela vê aquela pessoa que generosamente se preocupa com ela e leva um prato de comida, uma palavra de conforto, um manto para cobrir as suas costas, que se preocupa com ele como dignidade e não como se ele fosse um ser que precisa de comida. Não, um ser humano. Vocês já pararam para pensar como aqueles doentes de Irmã Dulce olhavam para aquela velha? E ela passava assim com aquele jeitinho franzino dela, botava a mão na cabeça assim, de um, de outro, não queria saber quem era, não perguntava o nome, de onde veio, CPF, carteira de identidade, religião, nada. E aqueles homens que ela não queria saber quem era, se eram criminosos, se mataram, se roubaram, se estupraram, ela não queria saber. Caiu na casa dela, estava doente, ela cuidava. A nossa querida Ivone do Amaral Pereira foi uma mulher espetacular, embora a sua vida tenha sido muito difícil. Ela disse, eu fui uma pessoa que não teve um dia sequer na minha vida que eu tenha sido feliz. Imagina só. Mas eu descobri a espiritualidade. Com 4 anos de idade, ela tinha já vislumbres de espíritos que tinham vivido com ela em vidas passadas. E ela tinha feito o quê em outras vidas? Ela tinha tirado a própria vida por 2 encarnações. E ela veio numa encarnação dificílima. Mas qual foi o seu trabalho, gente? O trabalho dela foi orar e ajudar aos espíritos dos suicidas. E ela escreve um livro chamado Memórias de um Suicida, que eu recomendo fortemente a que vocês leiam esse livro. Memórias de um Suicida. E ela conta a história de espíritos que tiraram a própria vida, como é que isso foi no plano espiritual. O processo todo de chegada e etc. Fala da legião dos servos de Maria, do trabalho desses espíritos para acolher os necessitados, tirar do Vale dos Suicidas, etc. Ela conta tudo isso. Mas o importante, ela ia para o cemitério ler Goethe, ler livro que falava sobre Werther, o jovem Werther que tirou a própria vida por amor, etc. Era um livro que, segundo conta, inspiravam jovens ao suicídio. E esse livro ela lia no cemitério para que os espíritos dos suicidas viessem até ela. E ela trazia esses espíritos, doutrinava esses espíritos, e certa feita na sua vida, ela tinha uma legião de espíritos, de ex-suicidas, que iam nos lugares mais difíceis trazer os espíritos que seriam doutrinados por ela. Vocês já imaginaram o que pensa um espírito desse?
quando é chamado por uma benfeitora para dizer assim, eu vou te dar uma chance? Quantas vezes na vida da gente a gente vê tudo fechado e de repente aparece um sinal verde, alguém estende a mão e diz, eu vou te dar uma chance? Como a gente fica? E é isso que eu peço a vocês, em relação a mim. Que vocês me deem uma chance. Assim como deem uma chance a seu irmão, a seu pai, a sua mãe, aquele carne de pescoço, aquele estrupício na sua vida. Por quê? Porque quem sabe se essa mão que está chegando aí agora não é a porta que se abre para que aquele espírito saia de um ciclo vicioso e entre numa espiral de desenvolvimento e de progresso. Isso muda tudo, gente. Quando a gente está defendendo a carne, a gente defende o ego, a gente defende as coisinhas do personagem. Só que esse personagem aqui é uma roupa que vai ficar no cemitério. Aliás, nem lá fica. Não sei nem para onde vai. Quando meu pai morreu, minha mãe é católica. E aí minha mãe resolveu arrumar meu pai para ver São Pedro. Pegou o melhor terno do meu pai e vestiu meu pai. Quer dizer, me deu para vestir, né? Ela me deu e disse, vista seu pai. Eu, gravata de seda e tal, e eu olhava meu pai assim, e disse, meu Deus, para que isso aqui? Aí, resultado, arrumamos ele era advogado, ficou lindo. Aí fizemos lá a despedida dele e tal. 2 anos depois, minha mãe chorava muito quando eu ia no cemitério. E aí, numa reunião mediúnica, ele apareceu lá e disse, meu filho, me tire de lá, que eu não aguento mais ver sua mãe chorar por minha causa. Aí eu disse, tá bom. Cheguei em casa, como é que eu vou contar isso para minha mãe? Mãe, tive uma ideia. Vamos tirar meu pai de lá e vamos cremar. Por que, meu filho? Seu pai não gostava de fogo. Não, mas ele já está morto. Fique tranquilo que ele não vai ficar nem um pouco preocupado com isso e tal. Vamos ter essa ideia. Ela fez, então você resolve? Eu digo, resolvo. Fui lá no cemitério, acertei tudo e fui fazer a exumação. Quando eu cheguei lá, o paletó estava lá, claro, bem acabado, mas estava lá. Gravata, camisa, sapato, tudo. Eu digo, rapaz, que sujeito. Foi embora e nem a roupa que a mulher dele levou. Meu pai foi nu para o mundo espiritual. Aquilo para mim foi uma lição imensa. Nem a roupa, nada. Nem o cabelo, nem os ossos, nada. Ele só levou a consciência do dever cumprido. Ele só levou as aquisições pequenas ou grandes, só ele sabe, da sua vida aqui na Terra. Quando a gente vai para o Espírito, gente, o Espírito é isso, o Espírito é manifestação de Deus. O Espírito é uma essência consciente. Qual que é a vantagem do ser humano sobre um animal? É que a abelha não tem consciência da grandeza dela. Ela vive na máxima potência da borboleta, da abelha, do cachorro, do gato. Por uma questão de destino, aquilo ali é aquela forma, tem aquela maneira de ser e é daquele jeito que não vai ser de outro jeito. Mas a gente, embora nós sejamos contingentes, a gente só vai fazer o que a gente tem que fazer se a gente quiser fazer, se a gente tomar a decisão de fazer, ninguém vai fazer por nós. Nós temos a consciência de poder assistir isso e contemplar o nascer do sol interior na vida de cada um de nós. Isso não tem preço, gente. Por isso, estarmos aqui na Terra é um presente de Deus. Porque Deus não nos enjaulou num corpo físico, não. Nós estamos aqui porque faz parte do nosso processo. Mas olhe que coisa benéfica é estarmos aqui encarnados. Vocês já imaginaram quantos tipos de espíritos tem nessa sala aqui hoje?
Vocês já imaginaram os graus diferentes de espiritualidade que tem aqui hoje? Vocês já pararam para pensar? Ou vocês acham que todos estamos iguais? Certamente que não. E se fôssemos no plano espiritual agora, nesse exato minuto, nós não poderíamos estar juntos, todos nós. Porque quem está melhor jamais poderia estar nesse lugar comigo. Porque no plano espiritual a gente se afina pela sintonia, pelo grau de evolução. E olha o que aconteceu aqui na Terra. A gente foi colocado num corpo, a gente foi reduzido no corpo, e a gente pode olhar para o lado e ver um espírito, sem saber o grau desse espírito. Com isso, a gente consegue chegar dentro da nossa casa e encontrar aquele que foi o nosso algoz, ou a nossa vítima. E pedir perdão, ou dizer eu te amo, dar um abraço. Uma obra dessa, quando a gente vê, diz assim, poxa, mas Adenauer é um espírito iluminado, construiu o que ele fez. Ele é. Mas nem todo espírito vem com obras de construção civil. Tem espíritos que vêm com obras de abraços. Um abraço é suficiente para elevar um espírito, desde que seja na pessoa certa. Então, gente, Deus, quando se manifesta em nossa vida, Deus, quando aparece, não é um tremor no corpo, uma sensação de estar sendo invadido por dentro, não é isso. É a essência amorosa que se expressa, muitas vezes, no dia a dia. O que será um espírito puro? Pergunta Kardec. O que será um espírito no seu último momento da evolução? Um espírito puro, bem-aventurado. Um puro espírito. Essência pura. O que nos aguarda, gente, é isso. O que nos inspira, o que faz com que os antigos busquem Deus nos totens, nas madeiras, nas pedras. Esse teotropismo humano é porque internamente o espírito sabe para onde vai. A volta do filho pródigo à casa do pai. Já falo aqui. A passagem do filho pródigo mostra isso. Tinha um senhor que tinha sua casa, 2 filhos. O filho mais novo pede ao pai, me dê a parte que me cabe da minha herança. O pai pega, então, uma parte dos bens e dá ao filho. O filho vai para a rua, gasta tudo. Festa, balada, tudo. Acabou o dinheiro, vergonha de voltar para casa, ele começa a se sujeitar ao que lhe cabe. E chega uma hora que ele está comendo bolotas de porcos, ração de porco. E ele lembra que na casa do pai dele, os empregados comiam melhor do que ele está comendo. E ele diz assim, já sei o que eu vou fazer. Eu volto para a casa do meu pai, mas vou dizer a ele, não precisa me dar nada, que eu já peguei. Eu só quero que você me contrate como seu empregado, para que eu possa estar numa condição melhor do que eu estou hoje. Quando ele volta para casa, ele tem uma surpresa, porque o pai está de braços abertos, esperando por ele. O irmão mais velho, meu pai, como é que você pode fazer um negócio desse? Esse aí gastou tudo, jogou tudo fora. Meu filho, calma, sua parte você já tem assegurada. Mas vamos celebrar, porque seu irmão estava morto e renasceu, estava perdido e foi encontrado. Nós estamos nesta condição. Pela nossa ignorância, às vezes somos obrigados a comer os farelos dos porcos da vida que escolhemos viver, e sabendo que existe em nós
um lugar onde a nossa dignidade, onde a nossa vida, onde a nossa condição existencial é absurdamente melhor. Isso é inspirador, gente. O que nós temos dito é que existe uma diferença entre você ser consolado de maneira heterônoma, de fora para dentro, cuide de mim, e a outra coisa é, Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Senhor, fazei de mim a luz dos teus olhos, que ela seja a luz dos meus olhos. Que as minhas mãos sejam extensões da sua mão e que o meu pensar seja uma extensão da sua vontade. Que o meu caminhar seja apenas a ideia para onde você quer ir e que eu seja aqui na terra o seu instrumento da realização. Na minha ignorância, deixa-me ver pelo menos uma fibra da tua luz, para que eu possa me estimular dia a dia a buscar-te por inteiro, em toda a sua totalidade, e neste dia, quando eu encontrar, ao vislumbrá-lo de forma tão grandiosa, voltarei para dizer aos meus irmãos como você é belo e como vale a pena lutar por você. Não estamos falando de um velhinho, gente. Estamos falando de tudo. Estamos falando de todos nós. Estamos falando da natureza. Estamos falando do planeta. Estamos falando do outro planeta. Estamos falando dos extraterrestres, de tudo, absolutamente, sem exceção. Porque a ideia de Deus transcende nossas preferências, nossas cores, nossas peles, nossos ideais, nossos pensamentos do momento. Transcende tudo. Dia virá que nós teremos aqui nesse planeta uma harmonia universal. Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Quer perguntar? Ok. Porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que estão ávidos do Espírito, que ele chamava de pobres, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus pode ser vivido na terra. O reino dos céus pode ser vivido nos sonhos, na meditação, nos devaneios. O reino dos céus pode ser vivido em qualquer lugar, desde que eu me entregue a Deus. Me entregar às suas leis, aceitar as suas leis, a ida e a vinda, o fluxo da vida e o fluxo da morte. Porque, em hipótese alguma, eu sei que eu estou fora da lei. Eu sei que nada que vai acontecer, absolutamente tudo que existe, o que vai acontecer, está escrito nas leis de Deus e faz parte dos seus perfeitos planos. Quando orar, olhe para você, acredite em você, pise firme no chão e sorria com alegria. Abra os braços para a vida e diga que venha, porque eu sou agente de Deus nesta terra. Que o pensamento de Deus esteja com vocês, que nunca os abandone. Sejam bem-vindos a esta casa e ao Espiritismo, onde vocês vão ter a oportunidade de ter muitos contatos com vocês e com Deus. Que assim seja.